Olá, galerinha do sexto ano da Escola de Ensino Fundamental Professora Joana Marques Bezerra. Muito bom dia. Olha nós aqui para mais uma videoaula, isso mesmo. E hoje nós vamos vamos falar sobre um assunto muito interessante, que vocês vão encontrar no livro de língua portuguesa de vocês, nas páginas 28 e 29, isso mesmo, páginas 28 e 29. Nós vamos estudar sobre fatores de textualidade, gêneros e tipos textuais. Isso mesmo, fatores de textualidade, gêneros e tipos textuais. Antes de nós começarmos a entender esses fatores de textualidade, é importante que a gente entenda, saiba o que é um texto. Na verdade, o que é um texto? O que é que você entende por texto? A gente fala tanto em texto, mas como é que a gente poderia conceituar, definir um texto? É claro que nós vamos encontrar várias definições, sobre texto. Nós podemos, dizer o que é um texto com diferentes palavras. E eu posso dizer para vocês que um texto nada mais é do que um conjunto de palavras, de frases que, unidas, encadeadas, conectadas, produz um sentido e atende a uma necessidade comunicativa. Isso mesmo. O texto nada mais é do que um conjunto de palavras, frases, ideias que, conectadas, interligadas, produz um sentido e atende a uma necessidade comunicativa. Essa é uma das definições, é uma das maneiras de você conceituar um texto. Muito bem, sabendo o que é agora um texto, vamos compreender sobre os fatores de textualidade. Então vamos compreender sobre esses fatores. O que são fatores de textualidade? Isso nós vamos ver aqui na nossa próxima tela. De olho aqui na nossa tela, aqui tem a definição. Eu trago para vocês a definição do que são fatores de textualidade. São elementos que devem ser considerados quando da situação de produção textual para se alcançar um propósito comunicativo. Ou seja, são elementos que nós precisamos considerar na hora que a gente vai produzir um texto, seja ele falado, oral, ou seja ele escrito. Então, quando a gente vai produzir um texto, é importante que a gente tenha em mente esses fatores de textualidade. São vários fatores de textualidade, no mínimo 7. Eu estou trazendo para vocês, na aula de hoje, apenas 5, para que vocês já comecem a entender, a compreender esses fatores. Em uma outra aula, eu estarei falando sobre os demais. Hoje eu estou focando nesses 5 fatores, que permeiam a produção textual, que fazem parte da produção textual e que devem ser considerados na hora de se produzir um texto. Então, o primeiro é a informatividade. O que é isso, professor? O que é esse fator de textualidade? A informatividade consiste no ter o que dizer. Isto é, quando a gente vai produzir um texto, a gente precisa ter o que dizer. A gente precisa ter informações. A gente precisa ter conteúdo. A gente precisa ter conhecimento.
para poder desenvolver as nossas ideias. Isso, né, é o que nós chamamos de fator de informatividade, certo? Que é um fator de textualidade. Então, coloquem isso, certo, na cabecinha de vocês. A informatividade é ter o que dizer. Se eu vou escrever um texto, eu preciso ter o que dizer, eu preciso ter o que falar. E aí, esse ter o que dizer requer de cada um de nós conhecimento, conteúdo, informações, né, ideias, para que a gente possa realmente produzir esse texto, né? Então, esse é o primeiro fator de textualidade que eu estou trazendo para vocês na aula de hoje. O segundo é a intencionalidade, né? A intencionalidade é a minha intenção ao produzir um texto. Todas as vezes que um texto é produzido, por trás dele há uma intenção. A pessoa que produz um texto, ela tem uma intenção. Qual é a intenção? Qual é o propósito da produção daquele texto? A pessoa está querendo o que com aquele texto? A pessoa está querendo informar? A pessoa está querendo convencer o leitor? A pessoa está querendo divertir o leitor? Enfim, quando você produz um texto, certo? Por trás da produção, por trás de quem produz, há uma intenção, há uma intencionalidade. Certo? Esse é mais um fator de textualidade, a intencionalidade. Muito bem. Vamos agora para o terceiro fator de textualidade. É a coerência. Professor, e o que é a coerência? A coerência é a construção do sentido do texto. Quando se fala em coerência textual, a gente está falando do sentido, a gente está falando da lógica que o texto apresenta. Então, um texto coerente é um texto que produz sentido, é um texto que tem lógica. Um texto que não tem sentido, que não tem lógica, ele seria um texto incoerente. Então, a coerência, ela remete à lógica, ao sentido do texto, daquela produção que você está desenvolvendo. Muito bem. Coerência remete à lógica. Coerência diz respeito ao sentido da produção, ao sentido do texto. Agora vejamos a coesão. A coesão é a organização do como dizer. Ou seja, quando a gente vai produzir um texto, a gente não precisa só ter o que dizer, a gente precisa também saber como dizer. Ou seja, como organizar essa produção, como organizar esse texto, encadeando as ideias, conectando os parágrafos, né? Ou seja, interligando as partes do texto para que forme uma unidade de sentido. Quando eu faço isso, através de conjunções, de pronomes, eu estou construindo a coesão textual. Então, a coesão textual diz respeito à organização do como dizer. Eu posso ter conteúdo, eu posso ser munido de informações, mas isso não é suficiente para eu escrever um bom texto. Eu preciso saber como dizer, como me expressar, como desenvolver as minhas ideias de uma forma organizada, conectada, interligada. E quem vai me ajudar a fazer isso é a coesão textual. A coesão é um fator de textualidade que diz respeito ao como dizer. Ok? Então, vejamos agora o último fator de textualidade na nossa aula de hoje, que é a aceitabilidade. Professor, e o que é a aceitabilidade? É o esforço do receptor em entender o sentido do texto.
Ou seja, a aceitabilidade é um fator de textualidade que está ligado diretamente ao receptor. O receptor, aquela pessoa que vai receber a sua mensagem, certo? Ela precisa compreender, ela precisa fazer um esforço para interpretar o que você está escrevendo ou o que você está falando. Então, dependendo do grau da interpretação, dependendo do grau, certo, do receptor entender bem esse seu texto, ele vai desenvolver esse fator da aceitabilidade. Ou seja, ele vai aceitar bem ou não aquele texto. Então a aceitabilidade está ligada diretamente ao receptor. Quanto mais bem redigido tiver o seu texto, quanto mais interessante ele for, quanto mais instigante ele for, ele, certo, vai ter um grau maior de aceitabilidade por parte do receptor. Então a aceitabilidade também é um critério, certo? É um fator de textualidade que deve ser considerado no contexto de produção. Quando eu escrevo um texto, eu preciso ter em mente alguns fatores, certo, de textualidade. E hoje eu estou trazendo para vocês estes 5 fatores. Existem outros que eu vou estar falando em outras videoaulas. Então hoje eu estou trazendo a informatividade, intencionalidade, coerência, coesão e aceitabilidade. Tá certo? Bem, espero que vocês tenham entendido aqui esses fatores de textualidade que permeiam o texto e que são necessários ser considerados no contexto de produção. Agora vejamos, nesta outra tela, né, o que são gêneros textuais. Ou seja, o texto, quando ele é produzido, certo, ele vai se apresentar para o público através de gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? São textos que cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Então, dependendo, certo, da situação comunicativa que eu estou vivenciando, eu vou utilizar um gênero textual adequado para aquela situação. Tá certo? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de gêneros textuais que nós vamos utilizar no dia a dia, né? Dependendo da situação, dependendo da necessidade. Então nós temos a carta, né? A carta é um gênero textual. Você quer se comunicar com familiares, né? Então aquela necessidade ali daquele momento, ela pode ser atendida com este gênero textual, a carta, né? Se bem que hoje as pessoas estão utilizando mais os e-mails, que também são gêneros textuais. O e-mail é um gênero textual. Muito bem. O conto, a notícia, a receita culinária, a crônica, o anúncio, a reportagem, a fábula, o poema, o artigo de opinião e tantos outros, né? O mundo de gêneros textuais parece ser infinito, ou seja, existe uma diversidade muito grande de gêneros textuais, né? Que estão aí sendo utilizados no dia a dia para cumprir uma função social. Então, o gênero textual, certo, é um texto, né, que cumpre uma função social em uma dada situação comunicativa. E aí nós temos inúmeros exemplos de gêneros textuais, inclusive gêneros com os quais nós estamos no dia a dia lidando para atender às nossas necessidades de comunicação. E aqui eu estou trazendo estes exemplos, mas existem muitos e muitos outros. Ok, professor, eu entendi o que é um gênero textual. É um texto que cumpre uma função social, né?
para atender uma situação, uma necessidade comunicativa. Muito bem, isso mesmo. Vejamos agora, aqui na próxima tela, o que é tipos de texto, né? O que são tipos de texto. Porque uma coisa é o gênero textual e outra coisa é a tipologia textual, ou os tipos de texto. Muita gente faz uma confusão, né, entre tipos de texto e gêneros textuais. Muita gente confunde, tá certo? E hoje a gente vai procurar perceber, compreender que existe uma diferença sim entre o gênero textual e o tipo textual. Então, professor, o que são tipos de texto? São formas como um texto se apresenta. São formas como um texto se apresenta. Então veja, existem na língua portuguesa, certo, alguns tipos de texto. Enquanto os gêneros textuais parecem ser ilimitados, a tipologia de texto, ela tem limite, certo? A tipologia de texto, ela é limitada. Então nós temos pelo menos 5 tipos de texto na língua portuguesa. Pelo menos nós temos esses 5 tipos que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu tenho o tipo narrativo, né, que é aquele que apresenta uma sequência de fatos, aquele que apresenta uma sequência de ações com personagens, né, agindo num determinado lugar e num determinado tempo. Então, esse tipo é o tipo narrativo. E nós vamos encontrar aqui alguns exemplos de gêneros textuais que utilizam essa tipologia narrativa. Quais são eles, professor? Eu posso dar aqui alguns exemplos para vocês, como é o caso do conto, da lenda, do romance, da fábula, da novela e etc. Ou seja, esses exemplos aqui são gêneros textuais, né, que utilizam o tipo narrativo, né? Utilizam o tipo narrativo. Então, conto, lenda, romance, fábula e novela são gêneros, não são tipos, eles são gêneros textuais que utilizam a narração, ou seja, utilizam o tipo narrativo. Muito bem. E agora nós temos o próximo tipo de texto, que é o descritivo, que é aquele que apresenta uma sequência de características físicas, características psicológicas, né? No caso de uma pessoa, você pode descrever a pessoa com as suas características físicas, com as suas características psicológicas. Então, o tipo descritivo é aquele que apresenta uma sequência de características. E aí nós temos exemplos de alguns gêneros textuais que são tipicamente do tipo descritivo. Exemplos, professor. Nós temos o cardápio, a biografia, o relato de viagem e etc. Então, cardápio, biografia e relato de viagem são gêneros textuais, certo? Que carregam consigo o tipo descritivo de texto, ou seja, carregam consigo a descrição. Então, nós temos aqui um outro tipo, que é, né, o tipo descritivo. Pois bem, seguindo, nós temos o tipo argumentativo. É aquele que apresenta uma sequência de argumentos, que defende um ponto de vista. Pois bem, nós temos aqui exemplos de gêneros textuais que carregam consigo esse tipo argumentativo, né? Exemplos, professor. Eu estou trazendo para vocês aqui o artigo de opinião, o editorial, a crônica argumentativa e etc. Então, esses exemplos aqui são exemplos de gêneros textuais que carregam consigo
o tipo argumentativo, ou seja, que se caracteriza principalmente por apresentar a argumentação. Daí você tem um gênero que carrega consigo um tipo argumentativo de texto. Muito bem, passemos agora para o tipo expositivo. O expositivo, é aquele que faz uma exposição. E aí nós temos alguns gêneros textuais que carregam consigo o tipo expositivo, ou seja, que se caracterizam principalmente pela exposição. Quais seriam esses exemplos? Seminários, o seminarista está lá apresentando informações, expondo informações. Então, o seminário é um gênero textual que carrega consigo o tipo expositivo, a exposição. Nós temos palestras, entrevistas e etc. Então, esses exemplos aqui são exemplos de gêneros textuais que carregam consigo o tipo expositivo de texto, certo? Que é a exposição. Muito bem. E agora, para finalizar, nós temos o tipo injuntivo. Ah, professor, injuntivo, eu nunca ouvi alguém falar nesse tipo de texto, injuntivo. Mas você vai compreender facilmente, porque ele não é coisa do outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças. É tão simples como qualquer outro tipo de texto. O tipo injuntivo é aquele tipo de texto que vai servir para instruir, que vai servir para orientar, certo, o leitor ou o ouvinte. Então, veja exemplo de gêneros textuais que carregam consigo o tipo injuntivo. Nós temos a bula de remédio, nós temos a receita culinária, nós temos o manual de instrução e etc. Existem outros, mas eu estou trazendo esses 3 exemplos para vocês. Bula de remédio, receita culinária e manual de instrução. Esses exemplos aqui são de gêneros textuais que carregam consigo o tipo injuntivo de texto. Aquele tipo que serve para instruir, que serve para orientar. Quando eu quero saber sobre um remédio, eu vou me instruir a partir da bula do remédio. Então eu estou usando aí um gênero textual do tipo injuntivo, certo? Muito bem, professor, entendi o que é um texto narrativo, do tipo narrativo, do tipo descritivo, do tipo argumentativo, do tipo expositivo e do tipo injuntivo. Muito bem, seguindo, vamos para a próxima tela. E na próxima tela eu estou trazendo uma atividade para a gente fixar melhor esse assunto da aula de hoje, que são fatores de textualidade, gênero e tipos de texto. Muito bem. A primeira questão eu estou pedindo para vocês responderem. Letra A. O que são fatores de textualidade? Isso eu digo na videoaula, só você assistir com atenção. O que são fatores de textualidade? E aí eu estou pedindo para você dar exemplos. Vai dizer o que são e vai dar exemplo. Letra B. Gênero textual é a mesma coisa que tipo de texto? Sim ou não? E aí você vai justificar exemplificando. Você vai justificar dando exemplo. Gênero textual é a mesma coisa de tipo de texto? Você vai escrever a resposta, sim ou não, e vai justificar exemplificando. Beleza. E a segunda questão, ela está trazendo aqui, certo? Essa imagem, que vocês estão vendo, e embaixo está dizendo o seguinte: o texto que você leu é. Então você vai ler aqui, o que está posto aqui na questão 2, você vai ler, uma imagem onde nós temos balões, com falas, e temos também
as personagens. Então você vai ler o que você está vendo e aí você vai responder o que a questão está pedindo. O texto que você leu aí você vai marcar, é um cartaz, é uma tirinha, é uma fábula, um conto. Então você vai marcar aí a alternativa correta. Então, gente, nós vamos ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido o que são fatores de textualidade, né? O que são gêneros e tipos textuais. Vocês podem ler sobre esse assunto no livro de vocês, na página 28 e na página 29. Depois, responder essas duas questões que eu estou propondo aqui no final da videoaula. Tá certo? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.